Agora eu preciso fazer uma pergunta sincera. Se você tivesse feito essa poda, você acharia que exagerou? Porque quando eu terminei esse trabalho aqui, eu fiquei me perguntando, será que eu podei demais? Se você já teve medo de matar o seu bonsai por excesso de poda, esse vídeo é para você. Essa era a planta antes. O crescimento dela estava longo, os ramos esticados, poda com estrutura sem definição. Visivelmente ela estava forte, o crescimento estava muito bom, mas tecnicamente estava desorganizado. Nesse momento ela estava com um alongamento excessivo dos galhos e sem ramificação. O crescimento estava direcionado para o habitual da planta, um crescimento sem controle para ganhar, sem muita definição para o bonsai. Ela não tinha nenhuma estrutura, então tomei uma decisão radical. Foi aí que eu decidi remover praticamente toda a parte aérea da planta, toda a parte superior. Reduzi bastante os galhos principais, cortei os que estavam com ótimo crescimento. E é nesse momento que muita gente trava, porque parece que a gente está destruindo totalmente a árvore. Mas a coisa não é bem assim. Aqui surge uma grande dúvida. Será que devo mesmo podar ou deixo a planta crescer livremente? Porque a planta está saudável. A gente fica com um certo receio de realizar as podas, mas é nesse momento que a gente precisa tomar uma atitude. Um momento que gera grande dúvida é: devo mesmo podar a planta? Esse é o momento correto de podar? Então a gente tem que responder algumas perguntas para realizar esse procedimento. Primeiro deveríamos verificar se a planta estava saudável. Realmente, nessa planta aqui, ela estava bastante saudável, estava com um crescimento vigoroso, porém estava alongando demais os ramos. Não estava produzindo ramificações mais próximas ao tronco. Outra pergunta também que se deve fazer é: o sistema radicular está forte? A planta está com uma boa saúde radicular? Aqui, nessa espécie aqui, ela tinha um sistema radicular bastante forte, estava com um crescimento bastante vigoroso e estava engrossando bem as raízes. Então, essa espécie também é uma espécie bastante resistente, suporta bem esse tipo de procedimento. E a época, né, nessa época do ano, é a época mais correta para realizar esse tipo de procedimento. Aqui na minha região, estamos no meio do verão, uma época de bastante calor e muita umidade. Então, certamente ela terá uma brotação bastante vigorosa. Resumindo, esse tipo de procedimento, dadas as condições examinadas, não se trata da quantidade de massa verde que vou retirar da planta, e sim sobre as condições gerais da planta e do clima para se realizar o procedimento. Porque uma poda pesada em planta fraca é um erro. Numa poda pesada numa planta forte é estratégia. Todo procedimento a ser realizado, ele deve ter uma finalidade. Então, o que eu devo buscar com o procedimento que eu estou realizando? Para esse procedimento aqui, buscamos redistribuir energia. A gente estava com galhos bastante alongados, então a gente precisa redistribuir energia, buscando brotações mais próximas, para aí sim deixar um crescimento. Então, para isso, temos que ativar as gemas dormentes, as gemas que não despertaram na poda anterior. Por isso, vamos fazer novos cortes em lugares estratégicos, buscando essas brotações. Essa poda tem o objetivo de conseguir brotação muito mais próxima ao tronco, com o menor distanciamento do tronco. Com um número maior de brotações, podemos ganhar um engrossamento do tronco e ramificações nas brotações. Geralmente, o maior erro de quem poda demais, o erro não é nem cortar muito, é cortar sem planejamento, sem uma estratégia e sem uma finalidade específica. Nesse caso em específico,
Não vamos retirar todas as folhas, deixaremos algumas brotações de segurança, que isso estimulará o crescimento nesses pontos. Porém, isso não é garantia total de que a planta irá brotar nesses locais. Não podemos considerar brotações que ainda não vieram, mas pelas experiências anteriores podemos supor que ali terão novas brotações. E com o vigor e saúde da planta, ela possibilitará estimular as brotações nesses locais. Nesse tipo de trabalho, não podemos adiantar as coisas e pensar na próxima etapa, que já teremos o resultado esperado. Estamos buscando apenas um avanço técnico, a possibilidade de ter sucesso nesse procedimento realizado. Eu deixo aqui um conselho. Antes de realizar qualquer trabalho em qualquer exemplar, faça um checklist prático. Verifique como que está a saúde da planta, verifique como que está a saúde radicular dessa planta, verifique se a estação é a mais adequada a realizar o procedimento e se a espécie ela tolera o procedimento que se quer realizar. E outra coisa, uma que eu acho que é a mais importante, é você estar seguro para realizar esse procedimento, você tem o conhecimento adequado para realizar esse procedimento. Se você marcou a maioria desses pontos, provavelmente você terá uma enorme chance de ter um sucesso. Muitas vezes a gente fica com receio de fazer algum procedimento, mesmo tendo conhecimento, porque a gente fica pegado à beleza que a planta está, a saúde, o volume da copa. Mas bonsai não é sobre quantidade de folhas, é sobre estrutura. Às vezes você precisa piorar o visual um pouco agora para construir algo muito melhor no futuro. Daí eu me pergunto, e agora? O que vai acontecer? O que eu devo fazer após esse procedimento? Então, após esse procedimento, vamos realizar uma adubação equilibrada, que dará força para a nova brotação, e iremos colocar a planta numa exposição solar adequada, que irá estimular também as novas brotações, ter um controle de rego adequado nesse momento, e porque ela se reduziu a quantidade de água que essa planta perde, então você vai ter que diminuir um pouco a rega e sempre estar acompanhando o progresso da planta. Agora começa a fase mais importante, que é a observação. Então eu te pergunto, será que eu podei demais? Ou eu apenas dei um passo para algo muito maior? Comente aqui embaixo, você teria coragem de fazer uma poda desse tipo? Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor sobre podas, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente mostra bonsai de verdade, com erros, acertos e evolução real. O bonsai, às vezes, menos é mais, mas só quando você sabe exatamente o que está fazendo.